França, 1425. O país não era uma nação, era um cadáver aberto, eviscerado por quase 100 anos de guerra com a Inglaterra. O rei estava morto e seu herdeiro, o Delfim Carlos, era um covarde deserdado, escondido em castelos enquanto os ingleses e seus aliados borgonheses devoravam o território. A situação não era apenas sombria, era o fim do mundo conhecido. Vilarejos inteiros eram reduzidos a cinzas e a fome transformava homens em bestas. Foi neste cenário de colapso absoluto, na remota aldeia de Dom Remy, que uma camponesa de 13 anos chamada Joana viu sua casa queimar. Esqueça a imagem da pastora sonhadora flutuando em campos floridos. Joana era uma refugiada de guerra. Ela viu sangue, sentiu o cheiro da carne queimada e testemunhou a impotência total dos homens que deveriam protegê-la. Foi desse trauma visceral que as vozes surgiram. Santa Catarina, São Miguel. O mundo moderno tenta diagnosticar isso como esquizofrenia, mas em 1425 a religião não era uma escolha, era a única realidade. Para uma menina analfabeta e sem poder, as vozes não eram um sintoma de loucura, eram uma arma de autoridade. Era a única maneira de ser ouvida num mundo onde mulheres não tinham voz. Ela não estava apenas rezando, ela estava construindo uma armadura teológica para a guerra que ela mesma iria declarar contra o exército mais poderoso da Europa. Oi pessoal, aqui é a Kim e você está no Herstory Root, o canal onde a gente mergulha fundo nas histórias das mulheres que mudaram o mundo, mas que nem sempre receberam o reconhecimento que mereciam. Se você está chegando agora, sinta-se em casa. Se você já é da família, você sabe que aqui a gente não faz resuminho superficial de meia página de enciclopédias. A gente vai a fundo com detalhes, com emoção e contexto, porque essas mulheres merecem muito mais do que notas de rodapé na história. E a história de hoje vai destruir um dos maiores mitos da história. Você conhece a Joana d'Arc dos vitrais coloridos, a Santa Piedosa. Mas essa imagem é uma mentira confortável. A história real é uma tragédia política, suja e brutal. Joana não foi morta pelos ingleses por ser uma inimiga no campo de batalha. Ela foi julgada e queimada viva pela própria Igreja Católica, a instituição que ela jurou servir. O crime dela não foi feitiçaria, foi audácia. Foi cortar o cabelo, vestir roupas de homem e dizer aos bispos e generais que ela respondia diretamente a Deus, ignorando a hierarquia masculina. O patriarcado a usou quando precisava de um milagre e a descartou na fogueira quando ela se tornou poderosa demais. Hoje, vamos investigar como uma adolescente genial salvou um país e foi assassinada por isso. Aos 17 anos, as vozes deram a Joana uma missão suicida: atravessar o território inimigo, encontrar o Delfim e liderar o exército francês. A audácia era de tirar o fôlego. Quando ela exigiu uma escolta ao capitão local, Robert de Baudricourt, ele riu e mandou que ela fosse surrada. Mas Joana não aceitava não como resposta. Sua persistência fanática convenceu o povo e os soldados, que, desesperados, começaram a ver nela a única esperança. Baudricourt cedeu. E então, Joana tomou a decisão que selaria seu destino. Ela cortou o cabelo curto, rente ao crânio e vestiu roupas de soldado. Não era uma escolha estética, era uma necessidade tática de sobrevivência. Ela iria cavalgar por 11 dias entre soldados inimigos. Como mulher, seria estuprada antes do anoitecer. Como soldado, ela tinha uma chance. Ao vestir aquelas calças e túnicas, ela rejeitou a vulnerabilidade imposta ao seu gênero. Ela abandonou a identidade de mulher para se tornar uma guerreira, uma transgressão que a Igreja jamais perdoaria. Aquela roupa seria mais tarde a prova principal de sua heresia. Ela estava se transformando em algo que o mundo medieval não tinha nome. A chegada de Joana ao castelo de Chinon foi um teatro de poder. A corte do Delfim Carlos estava falida e cética. Eles decidiram testar a bruxa. O Delfim se disfarçou entre os cortesãos enquanto um impostor sentava no trono. Eles esperavam que ela se humilhasse diante do falso rei, provando ser uma fraude. Joana entrou no salão, ignorou o homem no trono e caminhou diretamente até o verdadeiro Carlos, escondido na multidão. Ela se ajoelhou e disse: "Deus lhe dê vida, gentil Delfim."
O salão ficou em silêncio. Como ela sabia? Espiões? Sorte? Ou intervenção divina? Não importava. O impacto psicológico foi devastador. Ela levou o rei para uma conversa privada e revelou segredos que validavam sua legitimidade ao trono. Para um homem inseguro, aquilo era uma droga poderosa. Ainda assim, a desconfiança persistia. Ela foi enviada a Poitiers, onde teólogos a interrogaram por semanas e matronas verificaram sua virgindade, pois acreditava-se que uma bruxa não poderia ser virgem. Aprovada nos testes, a igreja, num ato de desespero, sancionou a donzela. Carlos lhe deu uma armadura branca, uma bandeira e o comando de uma nação. Historiadores militares muitas vezes tentam diminuir Joana, chamando-a de mero mascote. Isso é uma mentira histórica. Ela era uma general de instintos agressivos e brilhantes. Em Orleans, cidade sitiada há meses, os generais veteranos queriam cautela. Joana queria sangue. Ela ignorou os conselhos de guerra, acordou os soldados e liderou ataques frontais suicidas que aterrorizaram os ingleses. Durante o ataque decisivo à fortaleza de Les Tourelles, uma flecha atravessou seu ombro perto do pescoço. Qualquer outro teria sido retirado do campo. Joana foi levada para a retaguarda, arrancou a flecha com as próprias mãos, estancou o sangue e, para o horror dos ingleses que a julgavam morta, voltou para a linha de frente brandindo sua bandeira. Ver a donzela imortal ressurgir do sangue levou os franceses a um frenesi religioso. Eles tomaram a fortaleza. Em 9 dias, a adolescente analfabeta fez o que o exército francês não conseguiu em 7 meses. Ela quebrou o cerco. Ela provou que Deus era francês. Ela não apenas inspirou, ela comandou. A vitória militar precisava ser política. Joana arrastou o Delfim relutante através de território inimigo até Reims, o local sagrado de coroação dos reis da França. Cidades se rendiam apenas ao ouvir o nome dela. Em 17 de julho de 1429, Carlos VII foi coroado, e Joana estava ao seu lado, segurando seu estandarte. Foi o auge de sua vida. Mas foi também o momento em que ela assinou sua sentença. Para Joana, a guerra continuava até Paris ser tomada. Para o rei Carlos, a missão estava cumprida. Ele tinha a coroa. Agora, a profetisa popular e incontrolável era um incômodo perigoso. Ela era mais amada que o rei. Ela ouvia vozes que tinham mais autoridade que a coroa. O rei começou a sabotá-la. Ele assinou tréguas secretas com os inimigos, negou suprimentos e a deixou fracassar no ataque a Paris. A salvadora da França tornou-se politicamente descartável. O patriarcado a usou para subir ao trono e agora queria chutá-la da escada. A traição final aconteceu em Compiègne, em maio de 1430. Durante uma escaramuça para defender a cidade, Joana ficou na retaguarda para proteger a retirada de seus homens. O comandante da cidade ordenou que a ponte levadiça fosse erguida antes que ela pudesse entrar. Joana foi deixada do lado de fora, sozinha, cercada por centenas de inimigos. Ela foi derrubada do cavalo e capturada. Agora, a prisioneira mais valiosa da Europa estava à venda. Os borgonheses a ofereceram aos ingleses por 10.000 libras, uma fortuna. E o que fez o rei Carlos VII, o homem que lhe devia o trono e a vida? Nada. Ele não ofereceu 1 centavo. Ele não tentou trocá-la. Ele permitiu que ela fosse vendida aos seus piores inimigos. Carlos VII lavou as mãos. Para ele, a morte de Joana resolveria um problema político. Ela se tornara grande demais para ser controlada. Então, ele a deixou ser destruída. Os ingleses não podiam simplesmente matá-la. Isso criaria uma mártir. Eles precisavam desacreditá-la. Precisavam provar que ela era uma bruxa, enviada pelo diabo, invalidando a coroação de Carlos VII. Entregaram-na à Inquisição da Igreja, liderada pelo bispo colaboracionista Pierre Cochon. O julgamento em Rouen foi um espetáculo de terror psicológico.
Por meses, dezenas de teólogos brilhantes tentaram prender a camponesa analfabeta em armadilhas lógicas. Quando perguntaram, "Você sabe se está na graça de Deus?" Uma pergunta armadilha, pois dizer sim era presunção e dizer não era confissão, ela respondeu, "Se não estou, que Deus me ponha. Se estou, que Deus me mantenha." Sua inteligência humilhou o tribunal. Frustrados, eles mudaram o foco para a única coisa que não podiam perdoar, suas roupas. O julgamento tornou-se obcecado pelo fato de ela usar calças. Para a igreja, isso era uma abominação contra a natureza. Ela não estava sendo julgada por guerra, estava sendo julgada por transgredir seu gênero. Após meses de ameaças de tortura e isolamento, Joana quebrou. Aterrorizada, ela assinou uma abjuração prometendo nunca mais usar roupas de homem. Ela foi condenada à prisão perpétua. Mas a vitória de Cauchon precisava ser a morte. 3 dias depois, os guardas relataram que ela havia voltado a usar as roupas masculinas na cela. A história oficial diz que foi uma recaída. A realidade histórica sugere que seus guardas ingleses tentaram estuprá-la quando ela usava o vestido, ou roubaram suas roupas femininas, forçando-a a vestir as calças para se proteger. Quando Cauchon a viu de calças, ele exultou: "Nós a pegamos!" Como reincidente, a pena era a morte. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc, 19 anos, foi arrastada para a Praça do Mercado. Amarrada a uma estaca alta, ela pediu uma cruz. Enquanto as chamas subiam, ela gritou o nome de Jesus. A igreja queimou a santa que eles mesmos criariam 500 anos depois. Eles julgaram suas cinzas no rio Sena para que não restasse nenhuma relíquia. 25 anos depois, o rei Carlos VII, preocupado com sua própria reputação, ordenou um novo julgamento que anulou o primeiro. Foi uma reabilitação política. Mas a ironia suprema veio em 1920, quando a mesma igreja que a queimou como herege a canonizou como santa. Vamos datar o apagamento. Ela foi queimada em 1431 e só foi canonizada em 1920. Foram 489 anos para que a instituição que a matou admitisse sua santidade. O legado de Joana não é a santidade passiva, é a resistência ativa. Ela foi a prova de que uma única pessoa, armada com convicção absoluta, pode mudar o curso da história, mesmo que o preço seja o próprio corpo. Se a coragem de Joana te inspirou, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Nós somos a resistência contra o esquecimento. Eu te vejo no próximo episódio, onde continuaremos nossa investigação.